Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou Eliezer, falo aqui de Fortaleza. Nós vamos aqui agora apresentar para vocês mais um vídeo. Eu estou com o material pronto, pessoal, para fazer um vídeo sobre um outro assunto que eu não quero falar agora, mas eu resolvi colocar aqui no canal, pessoal, um vídeo que foi feito pelo Edson Reis. Esse vídeo ele colocou no ar ontem, lá no canal JWR, e não tem como, pessoal, não colocar esse vídeo aqui no canal. Por quê? As Testemunhas de Jeová, através das suas publicações, das suas doutrinas, dos seus dogmas, sempre criticaram, por exemplo, a Igreja Católica por causa da adoração a Maria, o culto que se desenvolveu em torno de Maria, mãe de Jesus Cristo, né? É a conhecida, a chamada a idolatria Maria, me fugiu aqui a palavra. Mariolatria, me lembrei. E sempre houve crítica com relação a isso. Que apesar da mãe de Jesus, segundo o ensino TJ, é ungida, ela é ungida, segundo eles dizem, mas nunca se devesse adorar Maria. Muito bem. Gente, ontem foi mostrado então lá no canal JWR um artigo na revista A Sentinela de 1957, se eu não estou enganado, e eu quero mostrar esse vídeo para vocês verem o que é que a dona Torre de Vigia publicou na Sentinela, e eu quero que vocês observem como a Torre de Vigia intitula assim a si mesmo. Gente, é de estarrecer. Eu quero convidar vocês para analisar esse vídeo e em seguida a gente volta para fazer algumas considerações. Gente, assistam o vídeo, vocês vão ficar boquiabertos com o que a Torre de Vigia disse dela mesma, tá bom? Vamos lá. Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus! Mais uma vez estamos aqui, trazendo para você sempre o melhor da informação. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que você está vendo aí na tela, né? Organização apela feio. Sabe, pessoal, eu fico pensando o seguinte. Sabe os políticos? Já viram políticos? Eu fico pensando às vezes, né, como às vezes tem políticos que são caras de pau. Eles falam coisas que todos eles sabem que são mentiras. Eles falam coisas que são mentiras. Mas, ao mesmo tempo, eles fazem de tudo para valorizar a sua imagem e fazer as pessoas parecer que dependem deles. Já viu isso nos políticos? Pois é. A organização de Rutherford faz exatamente a mesma coisa. E é isso que eu quero tratar com você agora. Você que está entrando agora, já vai dando seu like, já aciona o sininho, né? Aproveita, tem muita gente que fala assim, ancião, poxa, eu não consigo receber as notificações. Pessoal, tem que participar, né? O YouTube é uma máquina, ele lê a sua participação. Então, se você dá like, se você compartilha, se você está com o sininho ligado para você receber o compartilhamento, então tudo isso daí conta, tá bom? Então vamos trabalhar um pouquinho essa questão aí. Olha, eu quero que vocês vejam isto aqui. Se isso aqui não fosse no mínimo cômico, seria simplesmente trágico, tá? Então vamos lá, eu vou trazer para vocês agora, aqui na revista Sentinela, um assunto que eu acho que vale a pena a gente dar uma considerada, para vocês perceberem como desde a década de 50, 1950, a organização ela já apelava para a neurolinguística. Vocês querem ver? Vem comigo que eu vou trazer você aqui agora. Dá uma olhada junto comigo nisso aí. Ó. Olha só, essa revista Sentinela, né?
ela está trazendo aqui um artigo de estudo escrito O Caminho do Êxito, tá? Isso aqui foi um discurso proferido pelo presidente da Watchtower Bible Tract Society na festa de formatura da Escola Bíblica de Gileade da Torre de Vigia, às 15 horas, no domingo 30 de julho de 1950, no estádio Yankee, na cidade de Nova York, como aspecto inicial da Assembleia Internacional de 8 dias. Então, peraí. Então, vocês vão de convir comigo o seguinte: isso que está sendo falado, quem falou foi o presidente da Sociedade Torre de Vigia. Esse é o discurso de Nathan Orr. Então, você há de convir comigo que tudo que ele falou merece, abre aspas, crédito, e tem que ser respeitado pelas testemunhas de Jeová. Afinal de contas, foi o presidente quem falou, né? E aí a gente vai trazer para você aqui, né? Eles vão falar um monte de besteira, porque tudo que se fala é besteira. A gente vai trazer aqui a parte que a gente já selecionou, com toda a tranquilidade, né? Para você poder acompanhar junto comigo aqui, ó. O texto aqui, ó, subtítulo: Não abandonar a lei da mãe. Não abandonar a lei da mãe. Bom, eu vou pedir a participação de vocês aí, junto comigo. Na Igreja Católica, quem é a mãe? Quem é a mãe na Igreja Católica? A Virgem Maria, não é? A Virgem Maria, Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora dos Navegantes, não é? Qualquer Nossa Senhora que você quiser é a mãe lá na Igreja Católica. Qualquer uma delas, porque todas elas são representações de Nossa Senhora. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora. Eu ter uma devoção com Nossa Senhora, ou eu ter porque, no caso, a Torre de Vigia condena, né? Que você chame a Virgem Maria de Nossa Senhora, né? A Torre de Vigia condena isso. Fala que isso é mariolatria. Por quê? Porque as pessoas não podem considerar Maria, a mãe de Jesus, como sendo a mãe. Não pode. E se você for analisar, no sentido mais estrictos da palavra, se nós somos irmãos de Cristo, né? Não vejo mal nenhum dizer que Maria é nossa mãe. Mas, enfim, não vou causar polêmica. Mas a Torre de Vigia diz que é pecado você chamar Maria de Nossa Senhora, até chamar de a Virgem Maria, né? Agora vem cá. Se é pecado chamar Maria de mãe, não seria pecado também chamar a organização de mãe? Ou não? Ou será que tem diferença? Eu queria entender isso da parte de vocês. Chamar Maria de mãe, porque ela é mãe do Filho de Deus. Ou chamar a organização das Testemunhas de Jeová de mãe. Será que não é a mesma nomenclatura atribuída a algo que não é mãe? Qual que é a diferença que tem entre um católico chamar Maria de mãe e uma testemunha de Jeová chamar a organização de mãe? Qual que é a diferença? Eu não sei, eu queria assim ouvir vocês. Se tem diferença, né? Porque eu tenho já minha opinião formada sobre isso, né? Qual que é a diferença de eu chamar Maria de mãe
ou chamar a organização das Testemunhas de Jeová de mãe. Qual que é a diferença? O JW Nunca Mais diz, desligar esse vento aqui que está minha vista, aqui que está apagando o pato. A pior ainda é a prosopopeia antropomórfica em uma instituição do CNPJ. O Nelson, ele diz assim, a mamãe Torre. A Juraci diz, Maria é a única que tinha um rei na barriga. A Thelma diz que não existe diferença nenhuma. Bom, então acho que a gente já conseguiu conciliar aqui a ideia. Não tem diferença nenhuma. Vamos analisar como a Torre de Vigia tenta plantar na cabeça dos seus adeptos a ideia de uma organização mãe, a rainha dos céus. Lembrem-se, né? Eles também tinham problemas com a adoração com a rainha dos céus, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Você está me acompanhando aí? Está aí no parágrafo 12. Não abandonar a lei da sua mãe. Olha só, vamos ver como que eles começam trazendo para nós, tentando criar aqui já uma espécie de preparação para aceitar o argumento. A Torre de Vigia é mestre nisso. Ela cria uma preparação para a aceitação do argumento. Então, aí no parágrafo 12 e 13, diz assim, olha, quando Josué atravessou o Rio Jordão ao território hostil, precisava de grande coragem e devoção inabalável ao propósito de Jeová. O mesmo se dá conosco agora. Hoje nós avançamos ao serviço, para o qual nosso grande mestre nos tem instruído sobre Jesus Cristo. E fazemos isso num mundo cheio de inimigos. Sabemos que se nos instrui a fazer, mas não podemos fazer com êxito na nossa própria força e segundo o nosso entendimento natural das coisas. Necessitamos da orientação, ajuda e apoio daquele que nos envia de sua escola teocrática. Ele não nos envia daí e se esquece de nós. Lembre-se que esse aqui é um discurso do Nathan Orr, ou Nathan Orr, como você queira chamar, para os formandos da Escola Bíblica de Gileade. Ele está vividamente interessado em seus alunos usam o precioso conhecimento que lhes deu por meio da organização teocrática sobre Cristo. Então eles começam aqui agora falando já, veja que a organização já entrou, né? Aí depois aqui agora ele entra na parte que a gente precisa, ó. A fim de sermos bem-sucedidos para conseguir a vida eterna, temos de ouvir as instruções de Deus mediante a sua organização teocrática e permanecer nela até sob condições de grande pressão. Olha aqui a neurolinguística já aparecendo. Veja, para sermos bem-sucedidos e para conseguirmos ter a vida eterna, precisamos estar dentro da organização. Eu pergunto para vocês, onde que a Bíblia ensina isso? Pense também comigo. A Organização das Testemunhas de Jeová surgiu em 1931. Quer dizer que Jeová nunca tinha salvado ninguém até 8 anos antes da Guerra Mundial? Jeová nunca tinha salvado ninguém. É esquisito, né, pessoal? Sabe, é o tipo de coisas que eu fico analisando, pensando. Eu não sei se eu sou mais sabido do que essa galera que está lá dentro, ou se eu sou mais burro, eu não sei. Não sei. Sinceramente, porque eu não consigo entender isso. Olha só, a fim de sermos bem-sucedidos, para conseguir a vida eterna, temos de ouvir as instruções de Deus mediante a sua organização teocrática. Então, peraí, em 1931 anos, que não tinha organização, como é que as pessoas faziam?
Como que as pessoas faziam? Em 1931 anos, que não tinha organização. Como que esse pessoal foi salvo? Ou não foi? Bom, vamos lá, né? Vamos prosseguir o texto para você poder entender onde vai dar a comparação com Maria. Permanecer leal a ela, mesmo sob grande pressão. Falando aos seus alunos como filhos, Deus diz: ouve, meu filho, a instrução do teu pai, e não abandones a lei da tua mãe. Agora presta atenção e dá risada se você quiser. Dá risada se você quiser dar. Eu acho que dá para dar risada nisso aqui. Na próxima frase, olha só. O Pai Celestial aqui assemelha a sua organização para ensinar seus filhos a uma mulher, uma mãe, muito dedicada aos seus maridos e filhos. Não. Como é que você ouve umas coisas dessas daqui e não dá risada, pessoal? Aonde que Provérbios 1:8 está falando de organização? Vamos dar uma olhada? Não, a gente precisa ver, né? A gente tem que ver o texto, porque eles citaram o texto. Eles falaram que Jeová está falando aos seus filhos, e está falando que a mãe é a organização. Eles falaram isso aí. Então, se falaram, a gente vai ter que ler. Vamos ler na Novo Mundo, vai? Vamos ler na Novo Mundo para a gente tentar, né, dar mais argumento para eles. Eu acho que vai ser difícil, mas vamos tentar, né? Quem sabe? Provérbios capítulo 1, versículo 8. Escute, meu filho, a disciplina do seu pai, e não abandones a instrução da sua mãe. Ué, mas onde está falando de organização aqui? Vocês estão percebendo como é que vocês liam a Bíblia na organização das Testemunhas de Jeová? Vocês estão vendo como é que vocês liam? Texto que não tem nada a ver, gente. Se você pegar Provérbios capítulo 1, você vai ver que é um conselho de Salomão aos filhos, para obedecerem o pai e a mãe terrenos. Só isso. Aí ele continua assim, ó. O Pai Celestial quer que tenhamos respeito pela sua organização educativa. Portanto, diz: filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei é uma luz. E as repressões da correção são os caminhos da vida. Então, mas aonde que está mostrando aqui nesse texto de Provérbios, capítulo 1, versículo 8, que existe uma organização? Veja que o texto não está nem se aplicando a Jeová. O pai aqui é um pai humano. É só você ler. Vocês querem ver mais um pouquinho? Vocês querem ver mais um pouquinho? Olha só. E não abandones a instrução da sua mãe, pois são uma linda coroa de flores para a sua cabeça e um belo adorno para o seu pescoço. Meu filho, se pecadores tentarem seduzir-te, não se deixe levar por eles. Se disserem, venham conosco, vamos armar uma emboscada para derramar sangue. Fiquemos escondidos para as vítimas inocentes, só para nos divertir. Vamos devorá-los vivos como faz a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Vamos tomar todos os preciosos tesouros e encheremos nossas casas com despojo. Você devia se juntar a nós, e todos repartiremos por igual o que roubarmos. Não vai atrás dele, meu filho. Mantenha seus pés longe do caminho deles, pois os pés deles correm para a maldade. E você está percebendo que isso aqui é um conselho de pai para filho. Isso aqui não tem nada a ver com organização, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha como a Bíblia é mal utilizada por esta organização. Aqui, no caso, enganando aqueles coitados que estavam se formando ali em Gileade. Aí depois ele continua assim no discurso. Se guardarmos a instrução e o mandamento de nosso Pai, ele não só estará conosco, mas a sua mulher, nossa mãe,
também estará conosco. Então, quem é a mãe dos católicos? A Virgem Maria. Quem é a mãe das testemunhas de Jeová? A organização. Então, as testemunhas de Jeová também têm uma mãe coletiva, igual os católicos têm a Virgem Maria, igual aos umbandistas tem Iemanjá, que é Nossa Senhora dos Navegantes. Então, veja que é interessante quando a gente começa a pesquisar a organização, não é? Então, veja só, se guardarmos as instruções, eu estou aqui, ó. Se guardarmos as instruções e o mandamento de nosso Pai, ele não só estará conosco, mas a sua mulher, a nossa mãe, também estará. Não, dá para você engolir uma coisa dessa? O Eric diz, quer dizer então que a Watchtower é uma espécie de Virgem Maria. Exato. E isso, a Watchtower é uma espécie de Virgem Maria. Então, os católicos têm a Virgem Maria de verdade. E a Watchtower se transforma também na Virgem Maria, na mãe das testemunhas de Jeová. Quem pensou que testemunha de Jeová não tinha mãe, estava enganado. Está aí a mãe. Vamos dar mais uma olhadinha. Ele continua aqui, ó. Toda mulher normal tem afeição pelos filhos. Jeová que criou a mulher pergunta, acaso pode uma mulher esquecer-se dos seus filhos de peito, de sorte que ela não se compadeça do filho das suas entranhas? Pode. Se for testemunha de Jeová, ela se esquece do filho das entranhas. Se for testemunha de Jeová, ela abandona o filho. Se for testemunha de Jeová, ela pode. Ela pode. Veja que a organização ela consegue contrariar a norma mais profunda que Jeová criou, que é a relação mãe e filho, né? Se for testemunha de Jeová, pode, né? É assim que funciona a coisa. Ele continua, né? Acaso pode uma mulher esquecer de seu filho de peito, de sorte que ela não compadeça do filho das suas entranhas? Embora as mães se esqueçam, contudo, eu não me esquecerei de ti. A mulher de Deus, ou organização teocrática, é como ele. Ela nunca se esquece dos seus filhos. Eles dão vida a um CNPJ, pessoal. Vocês estão entendendo isso? Quem está entendendo que a organização se torna mãe das testemunhas de Jeová e o nome dela é um CNPJ? Quem entendeu isso? E aí o texto continua, olha só. A mulher de Deus, a organização, é como ele. Ela nunca se esquece dos seus filhos. Aqueles quem ela ensina e produz como testemunhas e representantes do seu marido. Olha que coisa. Representantes do seu marido. O Deus Altíssimo. Deveríamos demonstrar nosso amor para com ela por não abandonar a lei da nossa mãe. A mamãe está mandando empurrar o carrinho. A mamãe está mandando dar dinheiro. A mamãe está mandando fazer resoluções para o superintendente de circuito. A mamãe está mandando fazer. E vocês fizeram a vida inteira, e eu fiz também, porque a mamãe mandava. Seria estutícia deixar a sua lei e desprezá-la. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Olha que coisa. Veja que eles pegam os textos de Provérbios, que não tem nada a ver com organização, e mete o texto no estudo de A Sentinela. Não, dá uma olhada nisso, como os caras são terríveis. E eles sabem que estão fazendo errado. Eles sabem que eles estão sendo desonestos intelectualmente. Eles sabem que o texto não fala nada de organização. Eles falam tudo, sabem tudo isso aí.
O Eric diz, uai, mas a noiva de Cristo é a igreja, então Jesus é Deus, segundo esse artigo? O Paulo Maia diz, organização é uma mãe sim, a mãe de todas, a mãe de todas as meretrizes e das coisas repugnantes da terra. Não, dá uma olhada nisso, pessoal. Não, veja a neurolinguística em 1950, como ela já era bem preparada. Dá uma olhada nisso. Vamos prosseguir mais um pedaço. A pessoa que julga que pode dar-se bem sem a organização de Deus e estudar a Bíblia por conta própria e fazer a obra de Deus independentemente, conforme ele achar melhor, à parte de toda a organização, é insensatíssima. Não, dá uma olhada nessa frase. A pessoa que acha que pode entender a Bíblia sem a organização, ela não é insensata. Ela é insensatíssima. Veja só que coisa. Como é terrível o ser humano. O cristão legendário disse, se a torre é uma mãe, seria o nome dela Joana. Assim Betel será a casa da mãe Joana. Só se for, viu? Então dá uma olhada nisso, pessoal. De novo aquela frase. É impossível conhecer a Jeová e a Bíblia sem a organização. Vamos prosseguir. Olha só. A pessoa que julga que pode dar-se bem sem a organização de Deus e estudar a Bíblia por conta própria e fazer a obra de Deus independentemente, conforme ela achar melhor a parte toda a organização, é insensatíssima. Falta-lhe todo o entendimento de como Deus tem tratado com seus servos em tempos passados. Não nos devemos esquecer de que Deus nos instruiu por meio da sua organização, sua mulher, nossa mãe. Olha só que coisa. Então a Virgem Maria é a mãe dos católicos. E a mãe das testemunhas de Jeová é o CNPJ chamado Watchtower. Mas não parou aqui não os absurdos. Talvez você esteja dizendo, ancião, parou o absurdo? Não. Veja só que coisa. Primeiro, aqui o artigo diz claramente que você é insensatíssimo se você tentar estudar a Bíblia sem organização. Né? Aí depois ele diz que nós nunca devemos esquecer que a organização é a mulher de Deus. Agora vamos para a próxima parte para você ver que legal. Está escrito aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Ele respeita a sua mulher. Ele respeita a sua mulher e aprecia a obra que ela faz a favor dos seus filhos e filhas. Olha que coisa, aqui está dizendo que Jeová respeita o CNPJ. Não, é resumir a Deus a nada, né, gente? É resumir Deus a nada. Está dizendo que Deus respeita o CNPJ chamado Watchtower. Um CNPJ que só tem trazido vergonha para o nome de Deus, com seus 23 mil casos de pedofilia, com seu ostracismo, com suas mortes nas costas. Aqui está dizendo que Deus respeita e aprecia a obra que ela faz. Você já imaginou? Jeová aprecia, né? O Eliezer está falando lá. Jeová aprecia essa mulher agora vendendo salões do reino. Jeová aprecia eles mentindo nas cortes. Jeová aprecia 23 mil casos de pedofilia. Jeová aprecia o ostracismo. Jeová aprecia tudo isso que a mamãe faz para vocês que são TJs. É o que a mamãe tem feito. Nossa Senhora Aparecida é mãe dos católicos, é padroeira do Brasil.
A padroeira das Testemunhas de Jeová é a organização, é o CNPJ, é a mãe, né? É a mãe. Porque eu não vejo diferença nenhuma você dizer que Nossa Senhora Aparecida é sua mãe e você dizer que a organização das Testemunhas de Jeová é sua mãe. Qual que é a diferença? Só mudou o rótulo, só mudou o personagem, né? Perdão, o rótulo é o mesmo, só mudou o personagem. Aí depois eles continuam dizendo assim, ó, veja que coisa, hein? Ele respeita sua mulher e aprecia a obra que ela faz por seus filhos e filhas. Assim, ele não gosta, presta atenção nisso aqui, ó. Ele não gosta quando qualquer cristão professo desrespeita a organização mãe. Desrespeitá-la quer dizer desrespeitar a Jesus Cristo, pois Deus fez deste amado filho o cabeça da organização teocrática. Quem rouba o respeito à organização, que se deve a essa mãe simbólica, está trabalhando para destruir a organização, não para edificá-la. Dá uma olhada como a organização, mãe, ela é valorizada. Eu me lembro quando aquele bispo da Universal chutou, né, a imagem. Isso já faz mais de 10 anos. A repercussão que deu, porque ele chutou a imagem da mãe dos católicos. Agora aqui, olha só que frase, né? Olha que frase interessante. Veja só que coisa, hein? Assim, Jeová não gosta quando você desrespeita a Watchtower. Cristão Legendário diz, foi no caso jurídico de Wash que Frederick Franz, para explicar ao juiz como funcionava a torre, usou a Igreja Católica. E para cada cargo na igreja, acho um equivalente dentro da torre. A Cássia diz, a organização é igual à religião católica dos tempos antigos. A mesma coisa. Então, olha só que coisa interessante. Jeová não gosta quando você fala mal da Watchtower. Você já parou para pensar nisso, pessoal? Dá para você engolir essa? Que nem diz o pessoal no futebol. Chupa essa manga. Né? Se alguém fala mal da organização, está destruindo a nossa mãe. Aí depois ele continua aqui, ó. É culpado de transgredir contra o marido divino dela, Jeová, nosso Pai Celestial. O que se faz contra ela, se faz contra ele. Não, dá uma olhada nisso. Olha o processo de lavagem cerebral. É por isso que a grande maioria das testemunhas de Jeová são idiotas. São idiotizados. Quer dizer, falou contra a empresa norte-americana, está falando contra o próprio Jeová. Isso é blasfêmia, pessoal. Isso é heresia. Isso é heresia. O Valdir, o nosso ancião da congregação cristã no Brasil. Paz de Deus, irmãos, boa noite. Sempre na luta, guerreiro. Estamos na luta, varão. Ora por nós aí. Olha que coisa, pessoal. O que se faz contra a Watchtower, faz contra Jeová. Não. Dá para você engolir uma coisa dessa? O Camargo primeiro diz, não queria acreditar, mas estudando a Sentinela de abril de 2020, vi que de fato rebaixam a pessoa de Jesus, dizendo que é muito difícil ter amizade com ele. Quando puder, dar uma olhada nessa revista. Já tem esse vídeo, Camargo. Já fiz o vídeo. Já tem esse vídeo já. O Hélio Veiga. Mas se eles dizem que não somos filhos de Deus, como é que eles dizem que somos filhos de Deus, nosso Pai Celestial? Pois é, eles não explicam, né? Vocês não são filhos, vocês que são da grande multidão. Mas vocês têm uma mãe. É? Aí então, olha só. Quem faz alguma coisa contra a Watchtower, o Antônio Santos diz, ancião, responde minha pergunta se o senhor puder. Cola ela para mim aí, porque ela já passou nos comentários.
Cola ela de novo. O Leandro Malaquias. Esse ensinamento da torre fazem parte do processo de cauterização das mentes. E aí vão ficando todos bitolados. A Larissa Mindy. As testemunhas são piores que idiotas. No fundo sabem que estão sendo enganados, mas ficam na masmorra. É verdade. O Camargo me pergunta qual é o nome do vídeo. Camargo, de cabeça aqui eu não vou lembrar não, mas eu vou ver se eu acho e te mando no WhatsApp. O Eric diz, filho sem pai é filho do que mesmo? O R. Vasques, ora, somos filhos, ora, somos só amigo. Depende do que eles querem falar. Olha só, quem faz alguma coisa contra a torre de vigia, está fazendo contra o próprio Jeová. Dá para acreditar nisso, pessoal? Dá para acreditar nisso? O Emerson fala sobre o livro Profecia de Daniel, capítulo 11, versículo 23. Manda para mim no WhatsApp, Emerson, por favor. 11 947 882 132 que eu faço o vídeo. O Antônio Santos. Fui convidado para uma participação no Congresso. Devo ir? Deve. Deve. E se puder expor a torre de vigia num Congresso, por que não? Não é? Depende do que você tem a perder. Porque se você não tiver nada a perder, você pode usar aquele microfone para falar sobre a pedofilia, você pode usar aquele microfone para falar sobre tudo que você tem aprendido aqui. Só depende do quanto você tem a perder. Se você não tiver nada a perder, vá lá e fale comigo que eu vou te orientar como fazer. Bom, aí ele diz assim, ó. Ele continua aqui, ó. O que despoja seu pai e sua mãe diz, isso não é transgressão, esse companheiro de quem destrói. E o grande destruidor é Satanás, o diabo. Veja, agora aqui eles vão pegar um texto e vão dizer que a pessoa que fala contra a torre de vigia é usado pelo diabo. Olha que coisa interessante. Depois ele diz assim, ó. Vamos pegar aqui. A esposa sábia vem de Jeová, e a mulher, ou organização teocrática, é sua criação, e foi feita para ser a nossa mãe. Então tá aí, as testemunhas de Jeová têm uma mãe, tal qual os católicos têm a sua mãe, que é Aparecida, que é a Virgem Maria, que é Nossa Senhora dos Navegantes, qualquer um que você quiser, tá? E aí depois eles vão continuar com essa exegese. Exegese. Agora vamos pegar esse parágrafo 22 aqui, que tem umas palavras bonitas. Olha só. Nesse mundo, costuma-se falar de um ginásio, faculdade ou universidade, de que uma pessoa se forma pela expressão pagã alma mater, mãe criadora. Mas a escola bíblica de Gileade da Torre de Vigia não é a grande organização mãe dos diplomas de Gileade. A Watchtower Bible Tract Society não é a grande organização materna das Testemunhas de Jeová, as quais receberam a verdade do reino por meio dela e cooperam com ela mundialmente, usando-a como serva jurídica e de negócios, bem como corpo administrativo conselheiro. Não. Como testemunhas de Jeová, representamos algo maior do que essas pequenas organizações visíveis. A grande mãe é a organização universal de Jeová, que ele criou e ele é o fiel marido. A grande mãe. Olha só que coisa, hein? Então tá aí para vocês analisarem as testemunhas de Jeová, né? Sempre trazendo para nós mais uma heresia, não é? Aí depois ele diz assim, olha, servir a Deus onde quer que vos coloque. Lembrai-vos que o grande diretor da organização conhece suas ferramentas, não é? Cumprir as instruções com todo respeito pela grande organização mãe. Veja, ela já deixou de ser só uma organização para ser a grande organização mãe.
E assim a gente vai, né? Então por que a gente condena os católicos? Porque eles têm uma mãe, né? Se as testemunhas de Jeová também têm. Acabou ficando tudo igual, né? Acabou ficando tudo igual. Então, gente, conforme vocês viram aí, né? Essas são as declarações da dona Torre de Vigia. Veja que ela chega ao ponto de se considerar esposa de Jeová. Jeová é o marido da dona Torre de Vigia, essa entidade que está coberta de sangue, né? Se não vejo os sacrifícios humanos pelo fato de se recusar a receber tratamento que envolva sangue, né? E as mudanças de doutrinas, pessoal, em mais de 130 anos, são mais de 350 mudanças de doutrinas nos seus ensinamentos. Pelo jeito, se Jeová é o marido dessa esposa, Jeová então, ele é um Deus muito confuso, não é verdade? E o salão do reino que eles estão vendendo? Quer dizer que então essa esposa, ela está dilapidando, está acabando com o patrimônio do marido, que está vendendo tudo e vai deixar os filhos sem nenhuma herança. Então é para vocês verem, pessoal, o tamanho da incoerência. Quando eu assisti esse vídeo, eu fiquei de boca aberta, que eu nunca imaginei que tivesse uma coisa dessa na revista Sentinela. Então é para vocês verem como a Torre de Vigia, ela se vangloria, ela se valoriza demais. E isso, gente, não está de jeito nenhum em harmonia com a Bíblia. Então fica aqui mais esse vídeo. Eu quero agradecer o apoio de vocês aqui no canal, pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like ou dislike, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu comentário, acione o sininho, porque cada vez que a gente colocar um vídeo aqui no canal, você vai ser notificado, tá bom? Então, gente, eu quero agradecer demais mesmo pelo apoio aqui no canal. Até uma próxima. Eu vou elaborar um vídeo, estou com o material pronto para fazer um vídeo. Hoje eu não sei se vai dar tempo, mas amanhã, lembrando que amanhã também nós vamos trazer a terceira parte daquela série, o que é preciso para ser salvo, tá bom, gente? Então fiquem todos com Deus, fiquem na paz de Jesus Cristo e até o próximo vídeo.